Vamos ver então aqui um bloquinho com questões. Então vamos aqui, não vamos perder muito tempo, né? Essa questão aqui da FCC, ela fala o seguinte: considerando o uso do RUP, né, o Rational Unified Process, deve-se considerar que, segundo essa técnica, letra A disciplina modelagem de negócio apresenta maior atividade na fase de construção. Letra B, o número de iterações em cada uma de suas 4 fases é variável, conforme o projeto. Letra C, a disciplina requisitos apresenta menor atividade na fase de concepção. Aí a banca foi legalzinha aqui, ela botou Inception. Facilitou a vida de vocês aqui, hein? Letra D, a disciplina de teste não é executada na fase de elaboração. E letra E, a disciplina configuração e gerenciamento de mudanças não é executada na fase de elaboração. Gente, aqui só se resolve se você lembrar minimamente do gráfico de baleias. Mas tem algumas dicas aqui para a gente responder, olha só. Vamos lá. Modelagem de negócio. Nós podemos falar que ela acontece, né? A modelagem de negócio, ela acontece maior atividade na fase de construção, lembre. Modelagem de negócio é a primeira disciplina, então ela tem um forte calor na atividade de iniciação. Então, letra A, não dá para você marcar a letra A. Letra B eu vou pular, tá bom? Depois eu explico isso aqui. A letra C, a disciplina requisitos apresenta menor atividade na fase de concepção, né, no Inception. Veja, requisitos também, você vai ter a menor atividade dela na concepção do software. Isso aqui está estranho, ok? Aí ele vem aqui, a disciplina de teste não é executada na fase de elaboração. A gente vai ver que todas as disciplinas, em algum momento, né, uma ou outra que não tem nada, mas na elaboração, a gente já tem teste. Né? A gente não tem teste, é basicamente na concepção ainda, né? E a disciplina de configuração e gerenciamento de mudança não é executada na fase de elaboração. É a mesma coisa, ele aqui está tentando te confundir, falando que você esqueça que é a concepção. Mas de qualquer forma, vamos ver o gráfico. Isso aqui a forma que eu estou respondendo é pensando minimamente entre fases e disciplinas dentro do processo de software. Né? Já daria para você eliminar essas questões aqui. Mas vamos ver o gráfico que vai ajudar você a responder. A resposta é a letra B, né? Não à toa eu deixei ela lá separadinha. Por quê? Porque a gente viu isso aqui. O número de iterações em cada uma das suas fases é variável. Então você pode ter mais iterações numa fase, menos. Isso não é fixo, ok? O gráfico, ele está aqui, ó. Veja, mesmo que você, né, olha só, vamos lá. Por exemplo, como eu falei aqui, ó, a disciplinação de configuração e mudança não é executada na fase de elaboração. Mesmo se você pensasse na concepção, já tem um pouco, porque você tem que preparar. Como é que você já começa a fazer, no RUP isso era muito normal, você fazer versionamento dos documentos de requisito. Ok? Então você já tinha atividade aqui. Você pode ver que a única disciplina que você não tem nada na iniciação é a implantação, porque aí não tem implantação de software. Aqui você só está em modelagem, requisitos e projeto. O que começa de implementação ainda é muito pouco para você implantar. Por isso que você tem testes. Então, ó, veja, se a gente não lembrasse do gráfico, minimamente se fosse concepção aqui, né, você poderia até pensar em marcar, mas na elaboração não dá. E aí a gente tem que ficar com a letra B, porque é a realidade, ó, iterações. Ó, você não tem uma quantidade máxima de iterações, nem fixa. No resto está tudo errado. Modelagem, onde é que ela acontece a maior atividade? Na iniciação e na elaboração, né? Não na construção. A construção já vem diminuindo. Ó. Porque construção forte é você construir, implementar. Requisitos, a menor atividade da concepção. Requisitos não dá na concepção, a menor atividade é maior, né? Lembre, concepção, inception, iniciação. Ó. O grosso de requisitos é aqui no começo. E aí as outras duas a gente já falou, perfeito? Então tá aí, ó. Se você lembrar do gráfico, você acerta aí tranquilamente. Se você não lembrar, minimamente você vai ver, dá para ver que tem itens que não daria para você lembrar. Você poderia até se confundir e falar assim, olha, eu acho que não tem teste nenhum na iniciação, mas tem, né? Muito pouco.
né? Mas tem. E a mesma coisa com a configuração e mudança. Aqui, lembre, aqui não é método ágil, aqui não tinha TDD nessa época não. O que você tinha de testes aqui? Você podia ter testes de requisitos. A gente sabe que tem isso, né? Ah, professor, assisti a aula de teste, realmente você fala assim, pois é, você pode testar requisitos para ver, né, se eles estão bem escritos e tudo mais. Então, entraria isso aqui. Um pouquinho de implementação já você já tem um pouquinho de teste. Então, teste, lembre sempre, qual a única disciplina que a gente não tem nada na iniciação? Implantação, que é bem óbvio. Não tem como estar modelando, pensando em projeto, arquitetura e já ter implantação de software. Não vai ter, tá bom? Então, tá aí, primeira questão aqui sobre o Hoop. Vamos para mais uma. Da SLU, o CESP, falando o seguinte: acerca de conceitos e disciplinas da engenharia de software, julgue o item que se segue. No processo unificado, requisitos é a disciplina que demanda maior esforço nas fases de elaboração e construção. Aí, mais uma vez, né, tentando confundir você. Óbvio que agora que a gente revisou o gráfico e tudo mais, a gente lembra, mas na prova, às vezes, não é assim, né? E aí você tem que raciocinar. Olha, eu vou ter mais requisitos na construção? Obviamente não, né? Requisitos, o grosso, né? Como alguns citam aí, o grosso ele vem na iniciação e na elaboração. Depois, na construção, você ainda tem gerenciamento de requisitos, alguma mudança, porque lembra, é iterativo, né? Você vai e volta, mas não a maior parte, tá bom? Se fosse iniciação e elaboração, estaria correto. E mais uma questãozinha para fechar, para a gente não perder tempo, né? Deve ser um pouquinho mais antiga. As mais recentes você vai conseguir responder. Eu deixo para você aí fazer o exercício depois, né? Os seus exercícios, tanto de fixação quanto você entrar na revisão no segundo momento. E aí eu trouxe as 3 questões que não são... Essa 2016 é um pouquinho mais antiga, mas as outras não, né? Considere que o analista de sistema sugeriu a implementação de um novo projeto com base em um processo de software que organiza suas iterações em 4 fases principais. O que ele está falando aqui, né? Uma, concepção, né? Eu trouxe essa questão também para que a gente tenha uma definição de cada uma das etapas do Hoop escrita, tá? Então a concepção ela faz isso aqui, ó, levantar de forma genérica e pouco precisa o escopo do projeto. O objetivo é ter uma visão inicial do problema, estimar esforços e prazos e determinar se o projeto é viável e merece uma análise mais aprofundada. Qual era o artefato aqui que a gente já tinha nessas disciplinas iniciais, que é muito famoso? É o chamado documento de visão. Era um artefato gerado aqui na fase de concepção. A elaboração, o que a gente faz, né? Levantar todos ou a maior parte dos requisitos. Em uma primeira iteração, alguns requisitos de maior risco e valor arquitetural são especificados em detalhes, implementados e servem como base de avaliação junto ao usuário e desenvolvedores para o planejamento da próxima iteração. Por isso que aqui na elaboração a gente já tem teste e tudo mais, né? Forte, né? Na concepção a gente viu que tem testes e um pouquinho de desenvolvimento também. Ao fim da fase, 90% dos requisitos devem ter sido levantados em detalhes, o núcleo do sistema deve ter sido implementado com alta qualidade, os principais riscos devem ter sido tratados, podendo-se fazer estimativas mais realistas, certo? Então aqui, ó, fala o grosso dos requisitos, você já tem uma arquitetura bem definida, você já tem o tal do core do sistema aqui, né? Core pelo menos a nível de requisitos, tá? E arquitetura. Na construção, aí mole, né? Implementa, não vou nem ficar lendo aqui para não perder tempo. E na transição, você realizar o teste finais e implantar. Então, você fica com essa definição aqui das fases até como revisão, né, da nossa aula. Uma revisão bem bacana em forma de questão. Isso aqui define claramente o que é cada uma das fases do Hoop, que você já tinha entendido, só para deixar aqui uma descrição formal aí para você poder revisar. E aí vamos ver a questão, lembrando isso tudo aqui, falando o seguinte: o processo de software indicado pelo analista é o... Então veja, questão bem simples, né? Desenvolvimento concorrente, RAD, né? Rapid Application Development, processo unificado, espiral ou baseado em componentes. Aqui nós estamos falando basicamente do Hoop, né, gente? Não tem muito o que perder tempo. Letra C. Os outros processos você tem lá nas aulas iniciais, né? O que é RAD? Eu não vou perder tempo aqui não explicando novamente o que é RAD. Baseado em componentes, espiral, desenvolvimento concorrente, isso tudo a gente tem lá. Bacana?
Como a gente está falando do RUP, o principal dessa questão, uma questão muito simples, né? Porque até no momento que ela é colocada, talvez lá na prova no dia, você, né, pode esquecer, mas se Deus quiser, né? E você estudando, obviamente, você vai lembrar. Mas hoje, dentro do bloco de RUP, fica uma questão muito fácil, né? Você tem que lembrar também que às vezes as questões são fáceis porque a gente acabou de falar do conceito, aí fica fácil. Por isso que você tem que fazer aquelas revisões, né? Lá na frente você trazer essa questão de novo, em outro momento, e aí você, aqui, agora, né, não seria tão fácil, mas nesse momento aqui está facilitado ao extremo. Então tá aí, RUP na cabeça, né? E aqui as definições, que é o que eu trouxe a questão mais pensando nisso, para que você saiba o que acontece em cada uma das fases dele, tá bom? Então a gente encerra esse bloquinho aqui de exercícios, fica aí a dica para você estudar, e nós ainda teremos aí depois outras, aprofundando um pouco mais na questão dos workflows e dos papéis, que aí isso é pouquíssimo cobrado, mas eu não vou deixar de apresentar isso para vocês, porque de vez em quando as bancas podem acabar perguntando isso, e aí você acaba perdendo a questão que não seria boa de perder, né? Às vezes tem assuntos que é pouco estudo, a gente acerta a questão. Então, e são assuntos simples, né? Que você, uma vez, você vai lembrar lá na prova, você vai acabar lembrando e vai marcar e acertar. Então tá aí, fica para vocês aí mais essa dica.